Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também o nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, velho e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituídos. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém? Santo Deus, nós reconhecemos que nada somos diante do Senhor. Eu reconheço que nada sou diante de Ti, Pai. Eu venho pedir ao Senhor, primeiramente, Pai, perdão dos nossos pecados, perdoa os meus pecados, esse que vos fala. Intercedo pelos pecados dos meus irmãos. Nos ajude, Pai, a entender a Tua palavra mais uma vez e que nós possamos colher grandes ensinamentos para a nossa vida. Nos ajude, me use, me capacite para o louvor da glória do Senhor.
Que nesse momento o Senhor venha a ser o único a ser glorificado, exaltado. Que nós venhamos a nos enxergar através do Senhor e ver o quanto nós somos minúsculos, pequenos. Que nesta noite nós possamos ser assim, reconhecendo a nossa pequenez e vendo, Senhor, a grandeza do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Irmãos, as cartas, elas têm uma forma verbal de se ler, no sentido de como você vai expor um versículo, como é um texto, a carta, um texto pequeno aqui, nós temos 25 versículos, a gente tem condições de fazê-lo, a leitura toda, né? Quando nós vamos ver outras cartas que têm um contexto um pouco maior, a gente sente um pouco de dificuldade, porque é preciso ter um entendimento do que é uma carta. Porque a carta ela não se lê de forma fracionada. A carta, quando você faz a emissão, ela tem uma história, ela tem um início, tem um meio e tem um fim. É por isso que tem dificuldades, muitos irmãos, de de contextualizar, né? Porque a carta ela precisa ser entendida no seu âmbito geral. Essa é uma carta pequena, podemos dizer que é a menor carta paulina, mas ela traz uma explosão aqui de ensinamentos. Nós podemos tirar aqui alguns ensinamentos que podemos dizer que são ensinamentos secundários, mas está dentro do eixo principal do que a carta ela vem falando. Quando a gente analisa a carta, a gente, observando o que ela tem para nos dizer, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele começa a fazer uma narrativa aqui e que ele traz algumas evidências do tema principal, né? Que é o tema principal da vida cristã. O tema a qual nós podemos extrair desse texto é fé e amor à prova. Como eu falei, essa carta, nós tiramos grandes exemplos dela. Quando a gente observa o eixo da carta, a gente observa que no versículo 1 ao versículo 3, nós temos ali uma pequena saudação de Paulo, onde ele inicia a sua narrativa, a sua forma redacional, como todas as cartas, fazendo a sua apresentação e se colocando debaixo de uma posição a qual todo cristão ele deve entender que é prisioneiro de Cristo. E o que significa ser servo quando se fala prisioneiro de Cristo? O contexto dessa palavra de servidão, ela traz justamente o contexto de escravidão. No grego, essa palavra servo, ela tem um contexto de escravo. Mas, observando o texto, a gente vê que Paulo ele inicia aqui se apresentando e ele inicia seu destinatário, que é Filemon. No versículo 2, a gente observa que ele traz um contexto aqui de duas pessoas, Áfia e Arquipo, o nosso companheiro de lutas. E tudo indica, na maioria aí dos grandes estudiosos, que esses seriam seus parentes. Áfia seria sua esposa, Arquipo seu filho, onde eles são verdadeiramente crentes, cristãos. E ali eles têm uma casa, e onde nessa casa nós observamos que existe uma igreja, né? Sempre, quer dizer, desde do século III, que foi onde acabou o culto, o início da igreja sendo nas casas. No século III, que eu digo não era cristã. A partir daí, então, eles começaram a desenvolver locais para cultuar a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele é perfeito, ele é um grande erudito na sua narrativa,
E ele diz no verso 3, graça e paz. Ele começa a trazer o entendimento que não existe paz sem a graça de Deus. Por que ele vai falando isso? Na narrativa, a gente vai desenvolver e vai entender o porquê que ele disse. Ele iniciou o versículo 3 com graça e paz. Diante dessa saudação, ele traz agora a saudação, dando graças agora do versículo 4 ao versículo 7. Ele dou graças a meu Deus, dou graças ao meu Deus. Paulo, ele começa a interceder aqui ao eterno Deus pela vida de Filemon. O que é que Paulo está trazendo? Paulo, ele começa a trazer a lembrança do que Deus é, do que Deus fez na vida dele e da forma como o apóstolo Paulo intercede por ele. Nós observamos aqui que ele diz, do graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Mostra que Paulo, ele tinha uma certa intimidade com Filemon, e sempre era lembrado nas suas orações, e ele diz o porquê que ele era lembrado, porque ele estava consciente, ele sabia de como o Filemon ele vivia. E diz o verso 5 que ele fala que o teu amor, a tua fé, que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Quando nós observamos esse texto, esse pequeno versículo, aqui nos é lembrado um ensinamento que podemos tirar de que Paulo ele coloca Jesus como óculos. O que ele quer dizer? O que eu quero dizer como óculos? Que ele diz que ele inicia teu amor, a tua fé, e fala com o Senhor Jesus Cristo. Ele mostra que a cosmovisão de Paulo é cristã, é bíblica. E nós só podemos desvelar, ou seja, desmembrar algum amor para com alguém, para com o corpo, se nós tivermos Cristo nos nossos óculos. O que eu quero dizer com isso? Eu conversando nesses dias agora, eu disse que o grande problema na vida cristã de vários crentes é que fracionam a vida cristã. Olha, eu tenho a minha vida particular, e minha vida particular não diz respeito a ninguém. Como assim? O que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está trazendo à luz de que essa visão ela não pode ser desmembrada. Nós não temos como fracionar, fragmentar a vida cristã. Nós devemos olhar o mundo com a Bíblia e passar o nosso olhar filtrando as linhas das Escrituras, porque só assim nós vamos entender de como o cristão deve ser no mundo. Se você automaticamente retira a palavra de Deus da sua visão, dos seus óculos, você não vai ter regras. Você não vai entender sobre a graça de Deus. Então é de suma importância de que esse ensinamento que Paulo fala a Timóteo, ele traz a Timóteo e diz, olha Timóteo, entenda que eu estou ciente do teu amor, da tua fé, que tens para com o Senhor Jesus. E só porque tu tens essa fé e esse teu amor em Cristo, só assim você vai ter um amor genuíno para com os teus, para com a igreja, para com o reino. Não existe a mínima possibilidade de um cristão dizer que ama Jesus em concepções antropológicas, em concepções de visões humanas. Ele está trazendo justamente isso para que Filemon ele
venha trazer isso na sua realidade, que faça ele lembrar que o teu amor, a fé, isso é um atributo que nós podemos dizer de Deus, que é um atributo comunicável, aquele que ele se comunica com os seus. Nós sabemos que dentro da teologia existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis é aquele que só pertence a Deus, que não tem a mínima possibilidade de tirá-los dele, que tirando esses atributos ele deixa de ser Deus, então por isso não existe a mínima possibilidade de retirarmos isso de Deus. Agora tem os outros atributos, aqueles que eles se comunicam com o seu povo, com o seu reino, e é isso que ele está dizendo para Filemon. Que o teu amor, a tua fé. Alguns dizem que, olha, todo mundo tem fé. Não, todo mundo não tem fé, irmãos. Só quem tem fé é o povo de Deus. Não existe a mínima possibilidade de um mundano ele ter fé. Por quê? Porque a fé é dada por Deus. E dada por Deus para quê? Apóstolo Paulo fala isso na sua carta, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Este conectivo, isto, é um conectivo que liga a fé, a salvação. Não existe a mínima possibilidade de a pessoa ter fé, porque a fé é dada por Deus para a salvação. O que as pessoas confundem é religiosidade com fé. E o que Paulo está dizendo a Timóteo, olha, entenda, Timóteo. Você é um dos nossos. Entenda o que eu quero dizer, para que você receba o que eu vou falar mais na frente. E é interessante que Paulo ele começa a fazer o seu ambiente, como um grande erudito, que ele é, nas folhas, nas frases da redação, ele sabe escrever. Paulo é fantástico nisso. Ele sabe confrontar uma pessoa por uma carta. E sabe que essa pessoa ela vai ter um entendimento de corresponder. É isso que ele diz no texto, que você vê, olha, certo estou da tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou lhe pedindo. Porque Paulo conhecia Filemon e ele sabia que Filemon era colaborador, era companheiro. E ele diz, no verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo ele diz, olha, não foi só eu que experimentei o teu amor, você não só partilhou a sua fé, o seu amor comigo, Filemon, você partilhou com aqueles que estão no nosso meio, com o povo de Deus, com o reino. Paulo, ele é muito enfático aqui nessa parte de gratidão. E ele diz, olha, é mais ou menos como se ele estivesse falando nesse verso 6, que não existe a possibilidade do amor entre irmãos ser eficiente fora da esfera bíblica. Ele diz para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento. O que nós podemos entender aqui
dentro desses dois versículos aqui, versículo 6 e versículo 7, é que ele está, dessa gratidão, do versículo 4 ao versículo 7, ele vai falar sobre amor e ele desenvolve sobre a alegria. Jesus Cristo, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele diz que nisto serão conhecidos aqueles que são filhos de Deus por desenvolver o amor entre comunidades, entre o irmão, entre os discípulos. Abra sua Bíblia lá para o Evangelho de João. Não é para a gente sair, mas o que eu quero trazer é o Evangelho de João, versículo 13, último versículo, o versículo 35, que diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o eixo principal dessa carta, você pode dizer sem sombra de dúvidas, é o amor e fé. Paulo, ele está trazendo o entendimento de qual significado, de como deve ser vivido, o significado e vivido o amor para com o reino. E depois dele ter dito isto, dentro do versículo 4 ao versículo 7, ele diz o que agora no versículo 8? Ele inicia com uma palavra aí que fala como? Frase, pois bem. O que ele quer dizer com isso? Esse conectivo também é um conectivo de ligação que liga a redação anterior, ou seja, o discurso anterior com o discurso agora que ele vai falar. Pois bem, é o kai no grego. Pois bem. É como se ele falou assim, já tendo explicado o que é o amor, o que é a fé, e como você tem vivido, Filemon, chegou a hora do confronto. Chegou a hora de você se deparar com a prova. E ele começa a dizer agora, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Amor, por que ele está dizendo isso? Porque isso é o eixo principal de ser reconhecido como cristão no meio de uma comunidade, no meio de uma igreja. Não é um amor filosófico, não é um amor humanista, como alguns acreditam, olha, nós devemos amar a todos. Sim. Sim. Até em partes. Mas nada se compara de o amor entre o corpo de Cristo. Em outras palavras, Paulo já disse fazer bem a todos, mas principalmente ao da família, da fé. E ele está agora confrontando Paulo, Filemon, porque agora Filemon vem trazendo alguma coisa que pesa para ele. Essa carta, meus queridos, é uma carta que Paulo, ele está intercedendo em favor de um escravo. Paulo aprendeu com Cristo. Paulo aqui, ele está trazendo à luz do que Cristo fez. Cristo Jesus é o príncipe de quê? Da paz. O que significa isso? É desfazer aquela inimizade que aconteceu outrora, que aconteceu no tempo adâmico, onde o relacionamento divino foi rompido com o homem. E agora Paulo, ele está trazendo à luz, e ele aprendeu muito bem com Cristo, de reconciliar aquilo que estava irreconciliável.
Ele diz no verso 10, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, um escravo. Filemão era um cristão, um gentil, um homem que podemos dizer, pela narrativa, de propriedades, porque tinha escravos. E Paulo preso, porque Paulo se encontra aqui preso, ele agora se deparou com essa pessoa chamada Onésimo. Não se sabe porquê, talvez de alguma forma ele ouviu falar sobre Paulo e pediu ajuda, não sabemos, a narrativa aqui não importa explicar essa situação, mas o que mostra aqui é que esse Onésimo, ele deixou de ser escravo. Ele deixou de ser uma pessoa qualquer. Porque ele diz, no verso 10, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O confronto está aí, Filemão. Você precisa abrir o coração. E o que agora Paulo ele vai trazer esse entendimento para Filemão, é dizendo, olha, Filemão, agora ele deixou de ser escravo. Agora o que eu quero que você entenda é que você tem que recebê-lo muito mais do que um simples escravo. Ele faz parte da tua família. Ele faz parte do reino. Ele é um filho amado. Lembra do amor? Lembra do que eu falei no versículo 1 a 3, que ele fala sobre graça e paz, que não existe paz sem a graça. E ele fala do teu amor, no versículo 5, o amor entre os irmãos. Porque nisto, Filemão, nós seremos conhecidos de revelar, de desmembrar o amor para com todos que fazem parte do reino. Chegou a hora, Filemão, da prova. Chegou a hora de você abrir mão daquilo que você não abria. Se Paulo escreveu isso, era porque de alguma forma existia alguma dependência. De alguma forma, Onésimo devia ter falado, ou seja, sobre a dependência de ambos. Não se sabe por que ele saiu, alguns acreditam que ele fugiu porque roubou alguma coisa. Se roubou, existe um peso maior contra isso. De Filemão agora se enfrentar com a realidade. Irmãos, quantas vezes a gente entra em conflitos no reino de Deus, porque a gente não consegue entender o principal, o eixo primário de ser cristão. Isso pesa. Isso não é de agora. Nós podemos observar isso aqui, que essa estrutura aqui, esse problema é de muito antes. Isso não vem de agora, irmãos. Ai, pastor, eu não consigo olhar para aquele irmão, porque aquele irmão é assim, assim, assim. Não consigo olhar para aquela irmã, porque é assim. Paulo agora ele começa a tratar isso. Nós temos pecados que nos escravizam. Muitas coisas que nos escravizam, que nos impedem de caminhar para o reino, de subir um degrau. Tem uma irmã lá na igreja, tinha, né, assim, não fala mais isso. Não é que seja errado falar isso, mas ela orava, Senhor, dá-me fé. Eu disse, uau,
muita coragem. Porque como você tem um crescimento de fé? Como você cresce a sua fé? A fé, ela é desenvolvida na provação. Automaticamente, quando você fala, Senhor, dá-me fé, você está pedindo, Senhor, estou pronto para ser provado. Manda a provação. Obviamente, não precisa você orar sobre isso. Porque isso são pressupostos principais de uma caminhada cristã, de crescer em grau em grau. Não existe a mínima possibilidade de um cristão ele estar estagnado. Se algum de nós, irmãos, estivermos estagnados, reveja seu conceito de vida cristã. Porque a vida cristã, ela é um degrau a cada momento. Tem um ditado, que é o ditado onde os trabalhadores falam, né? Hoje destruí mais um leão, né? Quando eles voltam para casa e falam, hoje foi mais um leão que eu... Como? Matei um leão por dia. Esse leão já matei hoje. E, de certa forma, é uma realidade para a vida cristã. A cada dia nós nos deparamos com alguma coisa que nós devemos pular essa etapa para desenvolvermos mais a proximidade com Cristo. Ele fala, Onésimo, agora chegou a sua vez, Onésimo. Agora chegou a sua vez de abrir mão disso. Abrir mão de um escravo. Ele é teu irmão agora. Imagine só uma pessoa que talvez tenha roubado o seu servo e tenha saído agora do recinto e volta com essa carta. O que você está na mão, meu irmão, lendo aqui agora, é uma carta da era cristã. É uma carta direcionada a Filemon. Paulo a Filemon. É uma carta histórica. E ele está dizendo, olha, eu queria conservá-lo comigo. No versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. No versículo 14 ele diz, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo ele começa a dizer agora, olha, eu tinha autoridade de fazer isso, de reter ele para mim, mas eu deixei para você levar esse fardo e desmembrar isso. O que Paulo ele está dando aqui a oportunidade de transmitir a Filemon a graça de Deus. Ele está dando essa oportunidade de que ele desenvolva a graça de Deus. Desenvolver a graça de Deus a quem? Ao seu escravo Onésimo. E ele diz aqui no verso 16. No verso 15, desculpe. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ô Filemon, agora é o seguinte, ele não vai ser simplesmente uma pessoa qualquer. Ele vai partir, você vai partilhar, quer dizer, o pão. Você vai compartilhar a comunhão que nós temos com os santos. Preparado para isso? Será que quando a gente observa esse texto aqui, irmãos, será que
nós teríamos essa facilidade? Não, não teríamos. E o que é que nos faz, o que é que nos leva a fazer, a ter esse poder e essa autoridade de assim executar? É o conhecimento. É o conhecimento. Não existe a mínima possibilidade de você amar um cristão, amar um membro de uma igreja, da sua igreja, se você não tem conhecimento do que é Cristo, de quem é Cristo e do que é Deus. No evangelismo que nós fazemos lá em Brasília, eu sempre gosto de iniciar o evangelismo falando sobre o ser de Deus. Eu não falo que a pessoa é um pecador miserável, que isso aí ele vai saber mais na frente. Que se ele não se converter, ele vai para o inferno. Não estou dizendo que a gente não fala isso. Mas a salvação não é um reconhecimento de pecado. A salvação é reconhecimento de quem Deus é. Só entendendo quem Deus é, nós poderemos assim conseguir entender quem nós somos. Eu sempre falo que é fácil você olhar para o avião de longe e você consegue pegar ele com o dedinho. Você pega ele assim, né? Eu me lembro do pastor fazendo essa exposição. Ele disse, é muito fácil, você consegue ver o tamanho dele pelo dedinho que você pega ele voando. Quando você se aproxima desse avião, aí você sabe que quem é pequeno é você. Isso, da mesma forma, é quando nós nos aproximamos das Escrituras, meus irmãos. A gente tem uma concepção filosófica, porque a filosofia é de cada um, quando nós não conseguimos ter a cosmovisão cristã de quem Cristo é. E quando nós tiramos as Escrituras, aí sim a gente consegue fazer o Cristo que nós queremos fazer no nosso coração, porque o nosso coração é idólatra. O nosso coração quer desenvolver um amor, quer desenvolver uma paz da forma como nós achamos que é. O amor é centrado nas Escrituras. Você quer conhecer o amor, quer desenvolver um amor, leia como Deus é. Desenvolva a narrativa, desenvolva quem Deus é, os atributos de Deus. Se aproxime de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, aí sim, aí a gente fala, como miserável, podre, homem que eu sou. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, não foi? Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que ele disse isso? Porque ele viu Cristo ressurreto. Ele viu Cristo na sua frente. E ali ele foi transformado pelo poder de Cristo. E é isso que ele quer desenvolver nessa narrativa. Também. Quebre as idolatrias, Filemon, do teu coração. Desenvolva o amor para aquela pessoa que te fez o pior. E agora, o apóstolo Paulo, ele entra no meio, como Cristo fez por nós. O verso 18, ele diz, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Quem fez isso por nós? Cristo. Cristo fez isso por nós. E é isso que ele está trazendo, essa lembrança para Filemon. Cristo fez isso por você, Filemon. Ele reconciliou aquilo que era irreconciliável. Você deve assim fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo assim. Finalizando aqui.
Onde está a base do nosso amor? Onde está a sua cosmovisão? Você enxerga o mundo através de que óculos? Isso que nós devemos ter as Escrituras como nosso filtro. Tendo a Escritura, assim a gente vai saber e vai evitar o pecado e até interpretar o mundo de forma que honre a Deus, que glorifique a Deus. Nas Escrituras nós temos resposta para todas as coisas. Até de como receber um escravo. De como receber um escravo. Abra sua Bíblia, volte lá para João. Capítulo 13. Preste atenção, João capítulo 13. Esse capítulo, o Evangelho de João, irmãos, nós podemos rapidamente aqui dividir em duas partes, praticamente. Do capítulo 1 ao capítulo 12, Jesus Cristo ele fala com o povo, as multidões. Versículo 13, do capítulo 13 em diante, é um discurso desenvolvido para o seu povo, os eleitos. E ele diz no versículo 35, como nós lemos, nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ele está dizendo isso porque no versículo 1, numa parte final, ele diz que o Senhor tem amado Deus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Tendo os seus amados no mundo. Trazendo esse entendimento que é o eixo principal, que nós podemos dizer, do cristianismo, como eu falei. O amor, esse sentimento de amor, ele deve ser desenvolvido no contexto de vida cristã, dentro de uma comunidade, dentro da igreja. Por quê? Porque ele fala que ele amou os seus. E por ele ter amado os seus, nós devemos, assim agora, amar uns aos outros. Filemon recebeu esse ensinamento do apóstolo Paulo, de amar agora uns aos outros. E é nisso que nós seremos conhecidos, olhando para essa meditação que nós tivemos hoje, da Epístola de Filemon. Aplique o amor, desenvolva o amor, mas é um amor eficiente à luz das Escrituras. Desenvolva isso. Só assim seremos cada vez mais reconhecidos nesta cidade, os irmãos, se desenvolver o amor entre os irmãos. Que nós possamos desenvolver e colocar em prática esse sentimento que nós não conseguimos nem entender. Quando a gente olha para Cristo, vê Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, porque nos amava. Desenvolva o amor à luz das Escrituras. É isso que o apóstolo Paulo ele diz. E no final ele fala, olha, eu sei que você vai corresponder a isso. Por que ele disse isso? Porque ele sabia quem Filemon era. Se realmente, irmãos,
nós somos crente em Cristo Jesus, nós saberemos corresponder e liberar amor